Sejam bem-vindos a mais um episódio agora do nosso podcastzinho, agora com uma convidada, né, especial. Hoje, uma amiga de mais de 10 anos, vou falar 10 anos porque depois, acima disso, eu não lembro mais. Vai entregar a idade, não fala melhor anos. não, tá? Aline, brigadão, obrigado por ter aceitado participar aqui para trocar essa ideia com a gente. Igual a gente sempre fala em todos os nossos vídeos, a ideia aqui principal, a gente não sabe de tudo. Então a gente tá sempre aprendendo com um com o outro. Então por isso que eu acho interessante a gente ter essa troca realmente, né? De ideia, essa troca de informação. E espero que você se sinta super à vontade para trocar ideia com a gente, tá bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. Muito obrigada. Bom, a gente aqui queria ter uma conversa bem descontraída, mas também ter mais conhecimento não só sobre o autismo, mas também outras situações que podem aí agregar, como síndrome de Down, e a sua pequena tem a síndrome de West, né? Isso. Pouco comentada, muitas pessoas provavelmente nem ouviram falar da síndrome de West, e não somos técnicos, mas a gente queria conversar sobre a sua vivência, como foi a descoberta, a trajetória dessa jornada que você tem com a sua pequena. Certo. Então, para iniciar, né, quando eu estava com 4 meses de gestação gemelar, eu perdi meu marido num acidente de moto. E aí eu comecei a passar por algumas intercorrências na gravidez. Foi quando eu descobri que eu tinha o colo do útero baixo. E aí tive que ficar internada, fiquei, né, alguns meses internada. E aí não consegui segurar os bebês, né? E aí nasceram com 25 semanas. Ah, eram gêmeos. Eram gêmeos. Tá. Foram para UTI imediatamente, né? E aí, 45 dias, faleceu o meu menino. E ficou só a menininha. Aí, depois disso, ela teve diversas intercorrências, porque quando nasce, ela nasceu com 550 gramas. Nossa. Meu Deus! Muito pequenininha, cabia na palma da mão. E aí, depois disso, ela emagreceu. Então, ela nasce inchadinha, né? E aí eles emagrecem. Foi para sim. 470 gramas. Nossa, gente. Então, muito pequeno. Literalmente menos de meio quilo, né? Menos de meio quilo. E aí começou a ter várias intercorrências. O pulmãozinho dela abriu, começou a entrar ar, teve que colocar dreno, teve sepse. E aí ficou 4 meses na UTI. E aí, nesse tempo, né, que os enfermeiros cuidavam dela, o médico sempre falava assim, tem alguma coisa errada com ela que eu não consigo saber o que é. Ela é muito nervosa, não sei se foi pela situação que ela sentiu, o que você estava passando, né? Sim. E aí ele começou a falar, mas a princípio tá normal. Aí, beleza, saiu da UTI, recebeu a alta, foi para casa. E aí eu comecei a reparar, falei, não tá normal. E aí ia no pediatra, o Instinto pediatra de mãe, é né? normal. Diz que Mãe sempre sente. Eu sempre falo assim, mãe desconfiou que tem coisa errada, vai atrás porque tem coisa. A gente realmente só foi, atrás do diagnóstico do nosso pequeno por conta do sexto sentido da mãe, porque mãe. viu que Da tinha alguma mãe, coisa né? errada. Não tem Mas jeito. o que era tem alguma coisa errada, né? O que você via de diferente nela, assim, que estava fora do que você costumava ver? Ela chorava o tempo todo irritada, ela batia nos enfermeiros, né? E aí as outras crianças calmas, dormiam tranquilamente, e ela não. E ela tava o tempo todo chorando, gritando, batendo, Agitada, né? Como se tivesse alguma agitada. coisa incomodando. Sim, e aí falava, não, é natural, é só o gênio dela que é forte, que ela é estressada e tudo mais. Nossa. Eu falava, não é normal. E passava em cada consulta com o pediatra e falava, não, é natural, mãe, vai passar. E aí ela tinha bastante refluxo, é natural, mãe, vai passar. E eu, não é normal. E aí eu comecei a pesquisar pelas coisas que ela tinha na internet. Falam que a gente não pode olhar o Google, mas dá uma noção boa pra gente. Né? Inclusive a gente falou nisso no nosso último episódio que a gente gravou, né, sobre tomar cuidado com redes sociais e tudo mais, só que tem um lado ruim, mas tem um lado bom que quando a gente realmente corre atrás de uma fonte segura, né, de Sim. pesquisa, acaba ajudando bastante a gente Abrir no dia a novos dia. horizontes, né? E aí Sim. eu tive alguns problemas com o convênio, porque ela precisava de acompanhamento, ela precisava de pediatra, precisava de fono, precisava de TO, e eu não consegui pelo convênio. Não. E aí, na época, uma amiga da minha mãe trabalhava no posto de saúde e falou, vai lá no posto, porque tem um pediatra bom, ele pode atender ela, e aí a gente vê se consegue passar pelo SUS. E aí foi quando eu consegui pela PAI, né? Então, foi através do posto de saúde que eu consegui o tratamento para ela na PAI.
E aí na PAI ela começou a passar inicialmente com um fisioterapeuta. E aí eu comentei com ele. Falei, olha, eu tô achando estranho isso, Jonathan. Alguma coisa tá acontecendo. Ela tá tendo muito nervosa, fica muito agitada. Isso com quantos anos? Tinha 6 meses. 6 meses. Nossa, 6 meses ela já tinha, então. Já desde que nasceu. Entendi. E aí dizem que é por conta da prematuridade, mas eu tenho uma outra amiga que teve, né, filho normal, gestação normal, e ele também tem síndrome de West. Então, não tem uma lógica do porquê nasce com essa doença. Não necessariamente, talvez a prematuridade tenha causado isso. Não necessariamente. Né? Pode ter a ver, mas não tem como saber ao certo se é ou não, né? Eu teria que aprofundar muito mais com o estudo com ela, né? Para poder identificar, talvez até em você se poderia ser algo genético, ou então provavelmente no nascimento dela, né? Os médicos falam que é por conta da prematuridade no caso dela. Né? E aí, mas precisaria de estudos mais a fundo para ter certeza. Né? E aí o Jonathan falou, não é natural. Então eu vou fazer o seguinte, vou conversar com a diretora da PAI, vou pedir para ela encaminhar urgentemente com a neuro. E aí eu passei com a neuro. E no hospital ela já tinha feito diversos exames com neuro e tudo normal, eles falavam. E aí quando ela passou nessa neuro, a neuro avaliou, né, fez alguns exames ali com ela, visual, né, e aí ela falou, ela tem crise epilética. Inicialmente, ela falou assim, eu vou pedir um exame pra gente ver mais a fundo qual tipo de epilepsia que é. E aí nesse exame foi constatado a síndrome de West. Ele tem um padrão que chama hipsarritmia. E aí é esse padrão que caracteriza essa doença. Né? E seriam aí, aqueles sustos que parece que a criança parece toma? susto. Então, por isso que o médico, o pediatra, falava que era natural, porque para ele eram esses sustos que estavam ocasionando, né? E aí eu comecei a filmar desde então quando eu fui na neuro, eu já mostrei para ela os vídeos, porque eu falei, não é natural, não é um susto normal. Pelo que eu vi, o pouco que eu vi, ele é um susto que dura tipo alguns segundos, assim, ele fica por um tempinho, não é que ele vai e volta e fica, né? Não, ele fica. Ele apresenta algumas características como fala, da convulsão, né? Isso, é um tipo de epilepsia. Sim. Né? E aí ela começou a tratar desde então, mas os remédios são caros demais, né? Então, assim, é complicado. E aí ela toma 3 remédios desde então. Tô tentando na farmácia de alto custo, mas também tá difícil. Não tem então remédio. Não é pelo SUS custeado? Não é custeado pelo SUS, porque tá em falta nas farmácias. Olha. Então, para quem trata essa doença, só tem um remédio que trata a hipsarritmia. Então fica complicado assim para tratar, e quando está em falta nas farmácias não existe outro. Então fica a dependência de um único medicamento. E o custo alto, né? Então uma caixa, por exemplo, hoje custa mais de R$400. E uma caixa duraria um mês? Não, ela usa uma caixa e meia por mês. Tá. Então a gente pode colocar uns R$800 fixos, pelo menos, de custo de... Sim. Isso quando Só você acha... Quando eu acho. Desculpa, eu Aí o que eu costumo fazer, né? Comprar, né? Várias caixas. Sim. Parcela no cartão, né? Dá um jeito. A gente sempre tem que dar um jeito, não tem como. Para poder manter o tratamento dela. E aí precisa de acompanhamentos, né? Constantes. Nessa questão. E aí uma coisa, né, que eu falo muito, no caso que a gente comentou da internet, né? Tem coisas que vêm pro bem, tem coisas que vêm pro mal. Quando eu descobri que de fato tinha essa síndrome, eu pesquisei no Google. Existem coisas horríveis sobre essa doença. Nada de bom. Tem. Sim. Coisas que só assustam a gente e aí a gente se perde, não sabe por onde começar, né? Não sabe. E aí o que eu procurei fazer? Fechei a mente, né? E falei, eu não vou pensar nisso. Vamos por outro caminho. E aí eu vi uma reportagem na TV de uma menininha de acho que 3, 4 aninhos, falando, brincando, fazendo tudo normalmente. Oh, meu Deus. E aí foi o que me deu esperança. Falei, então resta uma esperança nisso, né? E aí falei, então se teve um caso que deu ok, pra minha filha também pode dar. E aí eu encontrei uma amiga que também tinha um filhinho com a mesma doença. Meu zóio tá com lágrima já. E aí ela falou pra mim, não confie em tudo que dizem. Então o filho dela, ele tem paralisia cerebral e ele tem a síndrome de West. E aí até me emociona porque o caso dele é pior do que o da Lívia. Né? Sim. E aí, ele mesmo com a paralisia cerebral, agora ele começou a sentar. Ele já tá começando a rastejar, né? E ele tem 4 aninhos. Então ver a evolução dele, né? Traz esperança. Que legal, que legal.
E dá também pra gente um fôlego, né? Dá. Não só a esperança de vai acontecer, mas agora eu tenho mais, assim, entendimento, mais bagagem, então eu consigo lutar mais. E a gente, né, mãe Exato. normalmente não sabe de onde tira a força, Sim. mas vai. Mas Por isso que eu falo quando o negócio da internet. A maioria das coisas que você falou, a maioria das coisas que a gente vê é sempre coisa ruim, é sempre desgraça. sim. Cara, se a gente for no embalo de tudo que é só ruim, que é na internet, a maioria das coisas, você vai pesquisar no Google, dor no olho, câncer. Dor não sei onde, você tá com uma doença que você vai morrer. Cara, Exato. você vai ficar mal, você vai ficar ruim. Se Aí você aquela já- pessoinha que depende da gente ali pra ir pra frente, ela, no meu ponto de vista, ela é consequência do que a gente tá sentindo. Se a gente tá mal, se a gente não se cuida, até eu falo muito pra ela isso. Se cuidar no quê? Cara, no físico, na alimentação, sabe? No exercício, na cabeça. A gente não que é fácil, não tô falando que é fácil, mas a gente tem que tentar estar bem primeiro pra gente poder passar esse bem pro outro. Agora, vendo aqueles bombardeio de coisa lixo que a gente vê na internet muitas vezes. Você vai ficando em depressão, você vai ficar mal, você vai ficar ruim, na você vai verdade, acabar se você transparecendo tem e passando se isso, você né? tem uma Exato. condição ruim, onde você já vem passando por dificuldades e acessa esse É. tipo de informação, você não vai receber de uma forma, não deve ser assim. Não, você vai falar, tá acontecendo comigo e pode piorar. Exato. Né? Então, tomar sempre cautela quando for mexer nas redes sociais ou então procurar alguma coisa. A gente bate muito na mesma tecla. É. Procurar. Tem um amigo que tem a mesma situação que você? Conversa com ele. Se não tiver amigo, procura uma pessoa indicada ou que seja mesmo alguém que tenha estudado sobre. Um profissional da área que Sim, possa, né, dar profissional, uma... isso. Mostrar que aquela esperança que você teve de ver ali, tem pra ela também. Exato. E também existem profissionais bons e ruins, né? Eu já passei É. por situações de profissionais falarem, não, sua filha nunca vai desenvolver. E aí passei por outros que falou, é só questão de tempo, então vai demorar mais para desenvolver, porque era prematura extrema, então Sim. nasceu É. muito pequena, já teria o atraso. No caso da Lívia, por exemplo, quando ela tinha 6 meses, ela já estava quase engatinhando. E aí, devido à doença, regrediu. Sim, Então, assim, Ah, falou, ela tem essa também de regredir. regride. Se não tratado, vai regredindo, né? Então, tudo que ela aprendeu, ela esquece. Né? Como a médica explicou pra mim, é como se fosse, cada vez que ela tem ataque epilético, é como se desse choquinho no cérebro e Uhum. morresse um neurônio. Então, nunca se sabe do que é um neurônio. Se, de repente, vai afetar a fala, se, de repente, vai afetar algum motor, né? E isso a gente só consegue ver com o passar do tempo. A questão da fala eu sei que não afetou, porque ela já tá falando bastante coisa. Verdade. Ai, que legal. Não entendi nada, né? Uhum. Mas ela tá começando a falar bastante coisa. Ela joga bastante sílabas, assim. Uhum. Então, eu sei que isso não afetou. Mas motor, por exemplo, ela ainda não senta, ela ainda não engatinha, ela não anda, né? Mas tá a cada dia ficando mais durinha. Então, eu sei que Sim. tá tendo efeito. Ela tá com né? quantos anos hoje? 2 anos. 2 aninhos. Tá firmezinha, então. Tá firme. Aí, o que minha mãe e a madrinha dela sempre falam pra mim que eu procuro me apegar, né? Procura se apegar ao que ela era e à evolução do que ela era Sim. pra agora. Isso. Porque se você for ficar olhando as crianças que nascem depois, não. já estão desenvolvendo, né? Não. Você não vai aguentar. Então, Não. compare com ela, com a evolução dela. E aí, comparando com o que ela era antes, meio quilo, pro que ela é agora, quase 10 quilos, né? A gente vê que tá tendo evolução, que ela tá ficando mais durinha, que ela já consegue pronunciar ali algumas coisas. Ela já chama avó, ela já chama mãe. Né? Então, Ai, Ai, que legal. tá começando a desenvolver com muito atraso, claro, Uhum. né? Mas tá desenvolvendo. É que no fundo aquela esperança tá É. surtindo algum efeito Sim. já, né? E a rotina, assim, de mãe solo? Né? Depois que você se tornou viúva, para essa nova rotina, essa nova adaptação, aí vem o bombardeio de informações com relação à síndrome que ela tem, e você ter que dedicar a sua vida, focar totalmente nela. Como é que foi esse preparo? Eu sei que não houve preparo, na verdade, mas como que você... Do que você se blindou e da onde você teve, assim, um foco maior para poder cuidar dela? Falou, não, agora eu preciso cuidar dela, ou então eu preciso fazer alguma coisa que eu não fique parada esperando as coisas acontecerem. Eu falo que eu sou uma mulher de muita sorte, né? Tenho a minha mãe, graças a Deus minha mãe é aposentada. Então é uma rede de apoio que consegue ficar cuidando dela.
Eu tenho, sinceramente, medo de mandar para creche, né? O que a gente vê aí, eu falo, ela ainda não fala, né? Ainda não anda. Então é complicado eu mandar para creche, sendo que eu não sei como que ela vai ser tratada lá. Então hoje ela fica com a minha mãe. Tenho muita sorte também do emprego que eu trabalho, porque eu consigo ali ajustar. Então eu tenho dia de home office, né? Então eu consigo, olha, eu vou precisar de hoje porque ela tem terapia, porque ela tem um médico diferenciado. Então eu consigo negociar esse tipo de situação onde eu trabalho hoje, o que me ajuda muito, né? Como é importante, né? É muito trabalho, importante. Né? Dá o apoio também para o colaborador nesse momento. E aí, como ela precisa de muitas terapias, né? Tem um dia que tem físio, tem outro dia que tem fono. TO eu ainda não consegui pelo convênio. Nossa, então eu tô isso é tentando. realmente difícil, né? É difícil. Né? O convênio é ótimo, mas para casos específicos eu vejo que tem dificuldade de encontrar profissional. Né? Não consegue, não tem nenhum profissional agregado que cuide de criança, e aí você tem que ficar insistindo. É uma dificuldade que a gente sempre tem realmente. E quando você precisa, tem que ser particular, normalmente é extremamente caro. É extremamente cara. A neuro, por exemplo, que eu queria passar ela para ter uma segunda opinião na época, custava R$800. E aí, falei, ainda bem que eu consegui pela PAI. Né? Porque eu não teria esses R$800 de bate-pronto. Foi na PAI de Jundiaí mesmo? Na PAI de Jundiaí. Excelente trabalho, inclusive, dos profissionais. Só elogios. Falando, aproveitando só essa deixa, tem um amigo meu que trabalhou muito tempo, né, na PAI, Gabriel, tá? Você está ouvindo, então a gente tá esperando você aqui também para trocar uma ideia com a gente, viu? Já fiz alguns trabalhos também para a PAI e realmente o trabalho deles é muito bom, cara, muito bom mesmo. A gente também percebe que a evolução deles é totalmente diferente de uma criança, digamos que normal. Sim, né? Totalmente diferente. E como que você vê essas conquistas? Se ela fez algum movimento que seja mais autônomo, você já percebe? Ou então espera mais um tempo para acreditar que aquilo está acontecendo? Como é que é? Eu sou emocionada. Eu já vejo na hora, já comemoro, agradeço a Deus. Né? Não é só você, não. Sim. Cada coisinha. E às vezes eu vejo, né? Às vezes é algo pequeno que, para uma criança que nasceu sem qualquer problema, qualquer dificuldade. Até pra gente mesmo, né? Que nasceu, natural. tipo, era tudo, né? Comum. Ninguém liga, né? Agora, quando é uma mãe atípica que você sabe que a criança tem, né, um certo atraso no desenvolvimento, e aí você vai fazendo, qualquer passinho é uma vitória. Teve Então, alguma coisa específica que você viu, assim, que você lembra? O que mais, assim, você lembra que foi emocionante pra você? Falar a mãe, né? Acho que é o auge, assim, né? Toda mãe espera que a criança te chame, né? Acho que foi, assim, o auge, né? Agora ela ri bastante. Espontânea, assim, quando ela te chama de mãe, ela realmente chamou. Agora, por exemplo, tem uma coisa que ela faz, né, que minha mãe acha o máximo. Se ela tá dormindo, ela acorda, né? Antes a gente não sabia, tinha que ficar indo lá toda hora. Agora ela fala, ela virou um alarmezinho já, né? Porque ela tá subindo. Verdade. Então agora ela já avisa que, olha, eu tô aqui. Né? É o que eu falo, né? Cada um, né, tem uma dificuldade e tudo mais, mas a gente tenta não desmerecendo os perrengues, que acho que é muita coisa, mas se a gente ficar focado todo no perrengue, a gente consegue levar a coisa um pouco mais, quando possível, leve em alguns casos, né? Tipo, putz, sei lá, eu acho que a coisa rende mais, a gente fica mais confortável e tudo começa a andar melhor, assim, sabe? Exatamente. Tem que pensar positivo, né? Sim. Tem pessoas no meu serviço que falam assim, nossa, eu nem sabia que você tinha passado por tudo isso, né? Mas, assim, o que eu sempre procuro pensar, né? Se a gente não pensar positivo, se a gente não for atrás de resolver, ninguém vai fazer por nós, né? Sim, então eu procuro sempre focar nas partes boas. O que disso está trazendo de bom? O que disso eu posso pegar de lição? Né? Para que eu possa também motivar outras pessoas, né? Sim. Então eu procuro sempre pensar o lado positivo, pensar que vai dar certo lá na frente, né? Não terminou ainda, então ainda tem tempo da gente correr atrás disso. Até porque foi 1 minuto de conversa no início, já deu aquela... Nossa, eu acho que eu não passo por problema nenhum. Eu acho que muita gente também deve pensar da mesma forma que, né?
quando ouvi a sua história, que é realmente de um grande impacto. É uma lição de moral, uma lição de vida. Exato. Porém, e sempre tem alguém pior, né? Eu Tem. sempre vejo isso, gente. Às vezes eu tô focada no meu problema e não vejo o que o outro tá passando. E às vezes o que ele tá passando é muito pior do que o que eu tô passando. Sim. Né? Então as pessoas precisam também parar de focar só em si e pensar no geral também, né? Olhar um pouquinho pro lado, Pro né? outro. E aonde é que fica o seu autocuidado? Em que momento você cuida de você? É difícil, mulher. É muita coisa que aí trabalha fora e quando tá em casa a gente tenta o máximo possível ficar com a criança. Compensar o tempo. Né? E corre, e é médico, e é terapia, então fica difícil. Eu costumo falar que o momento que eu saio é para ir na farmácia. Não tem Ou mercado. autocuidado. Mercado. Ou mercado. Mercado é nosso shopping. Exatamente, é a diversão do momento. Vamos pro né? shopping, quer dizer, ir no mercado e voltar com sacola de Isso. Vamos compra. passear no mercado. É isso. Final de semana foi assim. Não tem muito tempo para autocuidado. Então eu falei, não deu nem tempo de fazer uma progressiva no cabelo. Eu nem falo nada, que o Arquinho já, pelo menos, Virou seu melhor amigo. Já. virou meu melhor amigo agora. Mas você chega a fazer algo que você cuide da sua cabeça? Ou então realmente você fica nessa rotina e percebe que tem alguma coisa que você precisaria fazer por você? Eu costumava, né, há um ano atrás ir pra academia, parei faz uns 2 meses, e aí tentei recomeçar agora. E aí qual o horário que me resta? 5:30 da manhã. Então à noite que a Lívia não dá trabalho, aí eu vou pra academia. À noite que ela dá trabalho eu não vou, então eu fico sempre dependendo, né, de alguma coisa assim. Aí uma vez na semana, por exemplo, minha mãe fica com ela à noite, eu consigo sair, consigo ir num barzinho, consigo distrair um isso pouquinho. é importante. É importante. E a sua mãe é maravilhosa. Ela viu? é. Minha nossa. Porque ter um apoio desse, assim, uma pessoa que tá do seu lado, você é uma pessoa muito abençoada. Eu sou, graças a Deus. Que bom que a gente está conhecendo sua história e a gente pode partilhar isso daqui também. Na questão dos amigos que você tem hoje, que você convive, como que foi pra eles saber de toda essa informação? Teve gente que acabou se afastando, que às vezes acaba acontecendo isso, né? Amigo vê Sente. que a gente não tá bem, aí você percebe nessas horas quem realmente é amigo. Não tô falando que a pessoa que tem que te carregar no colo, não, mas pelo menos a pessoa que tá lá pra, né, você que deitar no sempre ombro e foi chorar. próxima, de repente não tá mais próxima depois de alguma situação. Ou teve gente que se aproximou mais. Eu tenho, assim, um sexto sentido muito forte, né? E eu sinto a energia das pessoas. Então, eu procuro sempre manter por perto aquelas pessoas que eu sinto que a energia é boa, que eu sinto que vai agregar, não agregar, às vezes, com dinheiro, agregar com ajuda, mas aquela pessoa que eu sei que é uma rede de apoio que eu posso contar, né? Então, eu tenho amigos de muitos anos. Então, assim, procuro sempre manter esses amigos, né? Às vezes, dependendo da rotina, não dá pra se falar sempre, mas uma vez ou outra a gente conversa, pergunta como é que tá, se precisa de alguma coisa, né? Então, eu tenho muitos amigos de longas datas. Então, 10, 15 anos, 20 anos de amizade. Né? É aquela amizade que você fica sem falar por meses, mas quando fala, parece que conversou ontem, né? Exatamente. Né? Então, acompanha, às vezes não dá tempo de saber como é que tá, contar ali pelo WhatsApp, mas acompanha nas redes sociais, Sim. né? Então, Sim. a gente tá sempre ali sabendo o que tá acontecendo, se tá precisando de apoio, se não tá precisando de apoio. Sim. Né? Tanto que hoje a madrinha da Lívia é a minha melhor amiga de infância, então eu conheço desde criança. Nossa. Eu falo que as redes sociais ajudaram muito nisso, né? Há um bom tempo atrás, na minha época... Agora o vídeo fica em preto e branco, né? Fica, provavelmente. Na edição eu vou aprender a fazer isso. Na minha época, o que acontecia? Se a gente quisesse conversar com amigas, principalmente na época de férias, a gente mandava cartas uma para outra. Isso acontecia bastante. Às vezes eu ia na caixinha de correio, tinha uma carta de uma amiga minha. E isso era maravilhoso, pra gente saber como o outro tá, né? Conversar um pouco. As redes sociais, acho que juntou mais isso. Sim. Então, se você quiser saber como a pessoa tá, se caso aconteceu alguma coisa de relevante, como que tá a vida dela em si, você sabe que se procurar lá, você vai saber. Nesse meio tempo, você sentiu preconceito em alguma situação? Tem, e preconceito até de família.
né? Então, às vezes, alguns comentam. É que eu sou uma pessoa muito positiva. Eu não dou muita atenção para o que os outros falam, se não vai agregar em Mas a nada. gente ouve, Sim. né? Mesmo Mas assim, a gente ouve. né? Se eu pudesse desouvir isso. Pode até não filtrar, mas Igual o Mickey, né? Que ele Exato. desvê isso. Exato. desver. Né? Aí, por exemplo, já ouvi as situações de, eu falo pra você, porque tem que ser realista, né? Tem que ser realista. Tem, mas eu tenho um Deus que é muito maior que isso e que se ele quiser vai acontecer. Então eu sempre procuro dar ali a cutucadinha também. Ser realista nessa Então, situação. Porque as pessoas acham assim, tem uma criança atípica que, nossa, vai ser a pior coisa do mundo. Só que não tem conhecimento, não convive com uma criança que é atípica para saber como é maravilhoso, como eles nos ensinam dia a dia. Nossa, isso é verdade. Não é? Sim. Então a gente Os escuta, detalhes, né? e aí quem convive com isso sabe, presta atenção nos detalhes, sabe, né, o quanto agrega pra gente isso. E uma pessoa de fora não, às vezes a pessoa de fora já ouvi até preconceito dos próprios pais que têm crianças autistas Tem. falando, não vou deixar ninguém saber que meu filho tem autismo porque vai pensar que meu filho é retardado. Gente, quem É. Ainda isso, né? ainda, né? Nos tempos de hoje ainda tá assim. Tem muita gente que esconde do próprio filho em situações de não, ele não precisa de terapia. Eu já vi de perto isso. Uhum. O filho tinha um problema, né? E o professor falava, olha, seu filho tem algum problema que eu acho que precisaria de apoio. E não, ele não tem problema nenhum. É coisa né, dos outros quererem arrumar um problema para o meu filho. Que eles não gostam do meu filho e acham, não, mas ele é uma criança perfeita. Mas você não precisa identificar no físico se ele tem algum problema físico. É a situação de entender a socialização dele, como é que ele está se desenvolvendo, né, junto com... Normalmente na escola fica junto com uma turma e aí, querendo ou não, eles vão comparar o desenvolvimento de uma criança com o de outra, para poder tentar ajudar, né? Os professores normalmente fazem isso. Sim. Agora, os pais... Precisam alguns, aceitar, né? Alguns... A gente entende, de certa forma, que eles não estão preparados ou que não foram preparados para isso. A gente não foi preparado para isso, né? Exato. Mas... É uma coisa que a gente não esperava, mas mas eu digo assim, né? Não falo eu só por mim. Falo por mais pessoas. Eu tinha os olhos abertos ali, a mente aberta para acolher se caso acontecesse. Sim. Não que eu queria que acontecesse, mas eu tava lá tentando ajudar. Assim como você viu, correu atrás e descobriu isso. Você não se aquietou, porque um profissional falou pra você, não, ela tá bem, não tem nada de anormal, ela é assim, pra você não foi o suficiente, um profissional falando. Sim. Então aí você foi atrás até conseguir a resposta que você realmente falou, agora sim eu entendo e vou poder ajudar no que ela precisa. Porque se a gente se fecha, a gente não permite, né, ver a situação que está acontecendo, porque às vezes a gente mesmo se fecha para aquela realidade, né? Não quer aceitar. E aí a gente não quer aceitar, e aí o que acontece com isso? Atrasa o desenvolvimento, algo que poderia ser muito mais rápido, que poderia ser muito mais tranquilo, que a gente poderia ter uma rede de apoio maior, e a gente se fecha para aquilo e evita que o nosso filho chegue a desenvolver. Né? Então a gente precisa realmente estar com a mente aberta, né, e pensar que quanto mais rápido eu for atrás, mais rápido o meu filho tem a possibilidade de desenvolver naquele ponto. Porque senão você acaba sendo egoísta, porque você tem uma vergonha de um problema que talvez que ele possa ter, alguma condição que ele possa ter, só que você vai atrasar o seu lado e principalmente o lado dele. Né? Porque ele não vai ter terapia, não vai ter nada, ele vai ficar... Imagina se de repente você hoje não tivesse corrido atrás de nada, você fala, nossa, mas por que ela ainda não, né, não se desenvolve como deveria desenvolver, tá com uma interrogação na cabeça. Pelo menos você sabe o que tem para correr atrás. Exato, para poder tratar aquilo e melhorar, né? E no meio disso a gente encontra muitos mitos, né? Que os outros falam, que eu até ouvi uma pessoa da minha família veio falar pra mim assim, viu? Mas eu acho que o Gui, ele tem autismo por conta de coisas que você comeu.
Comi na lua cheia, de costa pra lua. Era o sonho de valsa invertido. Por isso, você comeu errado e Então, dele pra fora. É que eu falei uma coisa assim que comentaram mesmo e são mitos que as pessoas acreditam e que já falaram pra mim também. Não, se Deus não vai deixar o seu filho ter autismo, né? Eu não duvido das vontades de Deus, mas a gente sabe das provações que a gente precisa passar para evoluir. Só que chegar a contestar que eu não sou uma pessoa que teria um filho autista, porque, sabe? Então, os outros podem ter, o meu filho não. Então, eu sou uma pessoa especial, diferenciada, né? Tô na lista VIP. Assim. Há uma crença muito errada na cabeça das pessoas de falar assim, ai, só aconteceu isso porque você fez alguma coisa na sua vida, como se fosse um castigo. Castigo. Um karma ali, né? Exatamente. O que a criança tem a ver com as besteiras que eu fiz? Não tem sentido meu filho pagar por alguma coisa, de repente você fez alguma coisa errada na sua vida passada? Não sei. O que tem a ver a criança ser um fardo por conta disso? Sabe? É tão um pensamento Você vai tão pagar besta. o que você fez a sua vida toda agora Não é? com essa criança. Eu pagar, não a criança, né? Exatamente. Né? E outra, um filho realmente é um presente. As dificuldades a gente encontra com filho ou sem filho. Uhum. Agora, para chegar a ver com esses mitos assim que a gente escuta, teve alguma coisa assim que você escutou que você falou, nossa, isso é bizarro, deixa quieto, vou ignorar, né? Eu escuto todos os dias, quase. Mas eu procuro não dar atenção, sabe? Nem lembro agora de bate-pronto, porque são coisas assim que entra por um ouvido, sai pelo outro, Melhor, e eu finjo né? que não escutei. Procuro trazer pra perto quem agrega, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, desculpa, não consegui ver, parente mesmo, né? Família. Não consegui ver a Lívia. Ela tem 2 anos, não conseguiu ir uma vez ver a Lívia, né? Eu falo assim... E aí eu não fico muito assim trazendo a pessoa, não, vem ver, ou eu vou levar pra você ver. Não, quem quer ver que vá na minha casa. Sim. Eu procuro sempre levar pros avós verem, né, quando eu consigo. Sim. Porque os avós, por parte de pai, já têm 80 anos, né? Aí, Então já outra são história, idosos, né? Então, pra eles, eu faço questão de, quando surge um tempinho na minha agenda, E levar eles têm o convívio, né? pra ter aquele convívio, né? Por conta da idade, também já estão bem velhinhos. É a uma outra mobilidade. circunstância daí, né? Exato. Mas aos demais, quer ver, né? Tios, tias. Você tem meu Vai na minha endereço, se casa. quiser, bate um fio antes, avisa antes um pouquinho, por favor. Né? As portas estão abertas, Sim. né? Sempre, né? A Uhum. gente não tem por que não ceder a isso também. Exato. E algum conselho para quem tá na situação em que você estava no início? Você tem algum conselho que, olha, eu diria para a pessoa fazer isso porque eu não fiz porque não tinha conhecimento? Uhum. Tem. Eu sempre falo para as pessoas, né? Tem o seu sentido. Tá ali achando que tem alguma coisa de errado? Insiste. Corre atrás, insiste. Não aceita qualquer opinião de falar que não, tá tudo bem. Normalmente, mãe tem o seu sentido e sabe quando a coisa Quantos tá não errada. você ouviu? Diversos. Até realmente ter o definitivo diagnóstico. Até ter o diagnóstico definitivo. Eu só consegui depois de ir pra pai. Só que daí já tava, né, ela com 4, 5 meses. Com 6 meses ela começou a fazer as coisas. Com 10 meses eu descobri. Só que aí já tinha regredido, né? Se antes tivesse tido o diagnóstico, tinha tratado e não teria regredido, né? Então, são diversas situações e cada caso é um caso. Então, eu sempre falo, não compare, né? Tem crianças com síndrome de West que não desenvolveram, né? Tem até uma atriz famosa que tem um filho com síndrome de West e ele é cadeirante. Então, tem casos que realmente ela fez de tudo, tentou, mas o quadro dele era muito grave. Então, não conseguiu desenvolver do jeito que pretendia. Mas tem outros casos que desenvolve normalmente e que cresce, vira adulto, né? Até eu comecei a ver alguns casos que tinha perguntas e respostas, né? E aí um médico famoso falando, e aí falando que não tinha expectativa de vida, né? Eu falei, nossa, minha filha vai morrer muito rápido, né? Então não chega na fase adulta. Aí eu vi um comentário de uma moça falando assim, meu irmão tem 33 anos, faz luta, desenvolveu normalmente e possui síndrome de West. Então, cada caso é um caso, não adianta a gente querer comparar, a gente querer adivinhar o futuro, a gente só vai saber conforme o decorrer. Claro que a gente fica ansioso, fica, Isso né? não dá pra negar.
Mas o tempo todo tentar tratar aquilo, né? A gente mesmo tentar se conscientizar que sempre tem uma esperança e viver cada dia como se fosse único. Porque hoje tá desse jeito, amanhã tudo muda e é da forma como tem que ser, né? Então não adianta a gente se precipitar e viver ali na agonia, né? Falando, nossa, meu filho não vai fazer nada. Tem que se preparar, né? Tem que estar preparado, mas não precipitar. Não precipitar, não sofrer por antecipação. A gente não pode dar uma sentença para que nem, né, nesses casos que a gente fala, que são casos individuais, por conta de uma coisa que você viu, de um outro caso que você viu, você não pode sentenciar o seu filho, sua filha, né, a pessoa que você conhece, por conta do outro caso, sendo que não são iguais, né? Não mesmo são iguais. que a Aline disse, né? Ela procurou vários especialistas e ela não teve a resposta, ela seguiu o sexto sentido dela. E não é esse sentido que a gente está falando aqui de forma mística, é o sentido de mãe mesmo. Exato. Né? É perceber que o seu filho não está respondendo alguma coisa que deveria, né? Que tem alguma coisa de errado ali acontecendo. E mãe sabe, não tem jeito, né? Às vezes, se você já teve outro filho, você consegue ali comparar e ver, né? O que tá atrasando e tudo mais. No meu caso, eu era mãe de primeira viagem. Eu não tinha com o que comparar. E mesmo assim, eu sentia que tinha coisa errada, né? Então, sentiu que tem coisa errada, procura ajuda. Porque tem. Você sabe me dizer agora, por curiosidade mesmo, o quão rara essa síndrome, por exemplo, a cada quantos pode acontecer isso? Você já chegou a ver alguma vez? Não, nem procurei saber. Mas você nunca nem tinha ouvido falar disso antes? Nunca tinha ouvido falar, nunca tive casos, né? Fala, a gente só sabe quando passa por isso, né? Que nem no caso, a minha mãe, quando nasceu prematura, ela falou, nossa, eu nunca vi criança passar por isso. Aí agora na UTI eu tô vendo tantas crianças, eu nem sabia que isso acontecia com criança. Então a gente começa a prestar atenção realmente quando acontece. Sim. Né? Daí a gente tem que realmente estar ali em alerta, preparado. E dizem também, né? Eu digo também por mim. A mãe de uma criança que vive alguma situação assim, ela tá o tempo todo em alerta, né? Igual realmente um soldado. E aí o estresse vem, as situações vêm e a gente não percebe. Eu comecei a ter hipertensão por conta de acúmulo de tarefas, por conta de preocupação com o trabalho, pensando no pequeno como que ia se desenvolver e aí a saúde abala, né? Por isso que eu falo que é muito importante também a gente cuidar da cabeça, né? Cabeça sã, corpo são. Exatamente. A gente sabe que tem muito mais coisas, né? Mas que nem desde o começo, quando a gente abriu esse canal, o intuito sempre foi o quê? A gente ter essa trocação, né? Trocar essa ideia, poder entender um pouco, né, o lado da outra pessoa também. A gente ter essa troca de experiências, porque eu acho que é muito válido para a informação. De novo, eu sempre falo, a gente não é dono da verdade, a gente vive hoje situações que são diferentes, né, em alguns aspectos, muito parecidas em outras, mas de uma coisa eu acho que a gente tem que concordar, que a gente está todo dia aprendendo uma coisa nova, a gente está todo dia descobrindo uma coisa para fazer com que essas pessoas que a gente ama, que são próximas a gente, que têm essas condições, eles possam, com a esperança que a gente tem, igual você falou, que eles possam evoluir, né? Então a gente faz tudo para não desistir, realmente sempre correr atrás. É cansativo, é trabalhoso, não é glamouroso igual muitas pessoas acham que é, igual a gente já comentou isso antes. Que romantiza, né? Que romantiza a situação. Mas a gente tem a esperança, a gente tenta, quando possível, levar de uma maneira leve, né? Pegar os pequenos atos, né? Igual você falou dela acordar, né? Falando assim, pegar... são aqueles momentos que eu acredito que, tipo assim, que a gente dá aquele sorriso, nossa, que gostoso, né? Dá um certo alívio, né? Em certa parte, assim. E quando a criança sorri, que a gente sente que ela tá bem, né? Por mais que ela não fale, bom, o Gui não fala, mas... Ontem eu saindo do carro, bati no vidro assim pra ele me olhar e ele me deu aquele sorriso. Então, vale muito, né? É um retorno que a gente tem que nada vai preencher, mas aquele sorriso valeu a pena o dia inteiro de cansaço, de correria, enfim. Exatamente. Só uma última pergunta que eu ainda bem que eu tenho meu roteirinho aqui. Da parte da alimentação da sua pequena, da Lívia, desculpa. Ela se alimenta normalmente? Ela tem alguma restrição? Ou então ela tem algumas coisas que você percebe que ela não gosta ou não come?
Como, né, ela ficou bastante tempo só no leite, né? E aí ela não pegou peito por conta da UTI. Então já foi direto pro copinho, mamadeira, né? Na própria UTI, por conta do nervosismo, liberaram mamadeira e chupeta para ela no hospital. Ah, né? tá. E aí já começou nessa parte. Aí começamos a introduzir alguns alimentos, só que por conta de não sentar ainda, a gente não pode ainda dar pedacinhos, então a gente sempre processa para dar o menorzinho possível. Para não correr risco de engasgar e tudo mais. Exatamente. Mas ela gosta bastante de mandioquinha, inhame, assim, essas coisas ela adora. Adora. Agora tem coisas assim que às vezes dá pra ela faz aquela cara feia. Né? O que ela não gosta, que você já percebeu? Pitaia, eu acho que ela não gosta muito. Danoninha, ela faz cara pitaia também feia. não gosta. Pitaia também. Tô com você, Lívia. Não gosto de pitaia. Mas aí, olha, eu comprei, né? Um médico que não me escute agora, pediatra. Eu comprei um sorvete de creme, né? A marca ali, beleza? Aí dei pra ela, fiz cara feia. Aí eu comprei um sorvete de pistache, daquele copinho pequenininho caro, não sei a marca aqui. A menina adorou. Falei? Tem Não bom tem- gosto. Viu? Não Pegou gosto de gosto. pitaia no pistache. Pronto, aqui, ó. Virou brother já. Já virou Tá. brother. A gente já sabe o que a gente leva pra, né? Mas Pra é- agradar. E a gente procura sempre assim, dá outra vez. Porque na primeira vez, às vezes, ela faz carinha feia, na segunda ela já aceita, né? Sim, é Então, mais pra entender o gostinho. E ela faz cara feia inicialmente pra tudo. Quando você põe na Sim. boca. Menos sorvete de pistache. Também não tem como negar. Olha, só tem bom gosto. Tem bom Gosto gosto. de coisa cara, Nossa. né? Eu não quero. Eu devia sorvete ser de rica. Creme, que eu quero pistache. Exato. Pistache da Häagen-Dazs. Nossa, nem Nossa, Häagen-Dazs patrocina. tenho nós. nem roupa pra tomar esse sorvete. Patrocina. Patrocina. E as pessoas falam assim, nossa, eu fico pasma com a sua força. Eu falo, gente, não tem jeito. Não é que eu queria ser forte. Não é opcional. Não é opcional. Eu não tive opção. Ou eu sou forte e continuo pra poder dar o futuro que minha filha merece, ou eu fico ali e de repente desenvolvo uma depressão e não sigo a minha vida. Então eu não tenho opção. Ou eu vou ou eu caio. Né? Então sempre as pessoas têm que ir, não tem jeito. Ou vai ou vai. Não se submetam a ficar ali só se lamentando. Tem gente que se vitimiza muito pela Tem, situação que passa. Tem. Mas enquanto você está se vitimizando, a vida está acontecendo. Então, Exato. não e as para. coisas vão passando por cima de você. exato. e você Te vai atropela e você não tá nem vendo. ficando- Mas parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu falo do fundo do coração que você é uma super mãe. Te conheci há pouquinho tempo. O David te conhece há anos aí, mas eu entendo esse laço de amizade porque você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Parabéns pela filha que você tem. Te desejo muita força. Te desejo que todas as coisas se encaixem na sua vida de forma positiva. Amém. E que se você precisar da gente também, estamos aqui. E acho que isso poderia acontecer mais vezes, né? É verdade. Essa conversa assim, Sim. tanto no off quanto aqui. Né? Que é Verdade. Né? gostoso. E obrigada por ter aceitado o convite da gente. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Até quando o David postou o primeiro podcast, eu já comentei, né? Porque achei maravilhoso ter algo que as pessoas possam consultar e que possam entender um pouco mais sobre aquele assunto, né? E que tem uma rede de apoio, porque às vezes na própria família a gente não tem uma rede de apoio, né? Quantas pessoas estão tentando conviver com isso diariamente e não tem quem apoie, não tem quem ajude, às vezes o próprio marido não dá força, né? Então a gente precisa se juntar mesmo e dar força para outras pessoas e dar motivação e falar que tem esperança, né? Que Sim. vive um dia de cada vez que a gente consegue chegar lá. E quando a gente fala de rede de apoio, né? A gente não tá falando de dinheiro. Muitas Exato. vezes a galera confunde, rede de apoio, eles querem dinheiro. A gente não quer dinheiro. Uma coisa que vocês podem apoiar a gente, por exemplo, é deixando um like no canal, nesse videozinho que a gente tá gravando aqui hoje, tá? Com a nossa primeira convidada. Isso já funciona como uma rede de apoio, porque o YouTube entende que quanto mais likes tiver, comentário, interação, ele vai fazer o quê? Ele vai direcionar esse vídeo para as outras pessoas que também buscam se informar sobre esse assunto. Então, inclusive, se você não é inscrito, eu vejo que tem muita gente que assiste e não se inscreve no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho ali, já deixa um likezinho, compartilha com as pessoas que você acha que seja interessante esse assunto que a gente está abordando aqui, que eu acho que é muito relevante, é igual, de novo, essa troca de conhecimento que a gente tem, essa troca de experiência que a gente tem aqui. Concorda? Senhor.
Mas é importante que as pessoas tenham consciência de que, né, não existe um mundinho maravilhoso que a gente, por mais que a gente fale aqui, olha, não tem o que pague o sorriso deles, mas a gente faz por merecer também, para que eles possam ter o conforto que eles precisam, que eles merecem. E ter com quem compartilhar isso é mais importante ainda, porque outras pessoas vão entender o caso, vão começar a perceber em volta que existem mais pessoas passando por isso e poder dar algum apoio, ou então parar de criticar um pouco também, que eu acho que é muito importante. As pessoas apontam muito o dedo, falam facilmente como resolver algum problema, mas não está passando por aquilo, então é uma outra face que a gente vê. Né? Não criticando, mas também tendo um pouquinho de sensibilidade, né, de empatia pelo outro, que às vezes vê ali numa dificuldade e não sabe como ajudar porque não entende sobre o assunto. Então, por o pouco que souber, nós não somos técnicos, não somos especialistas, mas a gente vivencia isso. Então, é uma experiência também significante, né? Para poder compartilhar com vocês e trazer aqui para a nossa mesa de debate. Né? De conversa. Sim. Aline, brigadão, de verdade, mais uma vez aí. Que fiquem outros convites pra gente trocar umas ideias off também, fora daqui, né? Agradeço vocês que ficaram até o final, tá? E a gente se vê no próximo episódio, possivelmente com mais alguns outros convidados. Iremos trazer alguns técnicos especialistas dentro da área também para poder ajudar, trazer informações, né, importantes para todos nós, tá? Obrigado por quem curtiu o vídeo anterior, obrigado pelos comentários também. Não dá pra gente passar, né, a falar de todo mundo aqui, mas a gente agradece de coração pelas visualizações também, que vocês gostem e possam compartilhar com outras pessoas. Beleza? É isso. É isso. Valeu. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.